Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao tópico 4 do módulo 3 de relacionamentos. Hoje a gente vai falar sobre assertividade. E você sabe ser assertivo? A sua comunicação é assertiva? A assertividade é a expressão direta que a pessoa manifesta suas necessidades ou preferências, emoções, opiniões, sem ansiedade indevida ou excessiva e sem ser hostil com o outro. É um comportamento que permite defender os próprios direitos sem violar os direitos dos outros. É quando você consegue falar aquilo que você está pensando, não é sem se preocupar com o outro, mas de uma forma que você está sendo honesto com você mesmo, transmitindo as suas necessidades, as suas preferências, as suas emoções, as suas opiniões. Obviamente, as relações vão ser muito mais saudáveis, você vai ser muito mais feliz se você, em todas as suas falas, for assertivo. Se você não for assertivo, é perigoso você acabar trazendo isso para suas emoções, isso ser manifestado nas suas emoções, isso complicar para você. Então, o ideal é que você trabalhe um pouco de gestão emocional nesse ponto. Se não der para subir ao mental, racionalizar essa situação, isso acaba descendo ao físico. Então, se você não consegue racionalizar, tenta pelo menos externalizar essa situação, jogar para fora, né? Correr, dançar, enfim, fazer algo que você consiga externalizar, já que você, na hora que quis falar para a pessoa, você não conseguiu falar. Senão isso vai para suas emoções, isso vai te deixar preocupado, complicado. Então, isso não é o ponto. O ideal é que você racionalize sempre, se você não conseguiu ser assertivo. E o ideal também é que você seja assertivo. Algumas expressões na comunicação, né? Você pode usar a assertividade para se autoafirmar, defender seus direitos legítimos, expressar suas opiniões pessoais, fazer e recusar pedidos. Você pode também usar a assertividade para expressar sentimentos positivos, fazer e receber elogios, iniciar e manter conversas, né? Conversações, diálogos, transmitir afetos positivos para quem você gosta, né? Deixar externalizar aquilo que você está sentindo de verdade. E também você pode usar a assertividade para sentimentos negativos. Se você realmente não está se sentindo bem, se você não está feliz com aquele momento, expresse, seja legítimo, conte para a pessoa para que vocês possam resolver aquilo naquele momento. Não deixe isso se transformar em algo que possa complicar a sua vida, a sua situação. O comportamento animal versus comportamento hominal. Eu trouxe isso daqui para a gente lembrar que os cães, principalmente, os gatos também, mas os animais de comportamento carinhoso. Você briga com ele, você grita com ele, ele volta todo mansinho. Ele é sempre assertivo no que ele sente, nas emoções dele. Então, se ele estiver nervoso também, ele vai usar a raiva. E é isso que eu tento convidar vocês a fazerem, a trazer o comportamento hominal para ser mais assertivo. Existem alguns tipos de comportamento que eu vejo muitas pessoas utilizarem, que nós utilizamos o tempo inteiro. Só que o ideal é que a gente tente ser assertivo e não utilizar esses outros comportamentos. Um deles, o mais comum deles, é o comportamento passivo. É quando a pessoa falha na expressão das suas necessidades ou preferências, emoções, opiniões. Se ela é a primeira a violar os seus próprios direitos, ela acaba dando direito ao outro também para violar esses direitos dela, permitindo isso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e tentar não ser tão passivo em algumas opiniões. Exemplos de pessoas que têm um comportamento passivo. Quando ela precisa de alguma coisa e ela não pede um favor. Ela, não, prefiro não pedir favor, eu mesmo precisando eu não vou pedir. Tem um pouco de orgulho, mas também envolve aí um comportamento passivo. Não saber dizer não. Quando alguém pede alguma coisa ou quando alguém expressa uma opinião, você não sabe dizer não. E não manifestar o seu desacordo. Você não concorda com aquela opinião e você não sabe expressar isso. Então, é importante a gente ter também isso aí na mão. Comportamento agressivo é quando a pessoa expressa suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões, mas de uma forma hostil, exigente, ameaçadora ou punitiva com o seu interlocutor. A ideia aqui dessa pessoa era defender os direitos dela, mas à custa da violação do outro. Isso é errado, isso não é legal. É importante você ser assertivo, sim, mas não de forma agressiva, porque isso vai gerar uma barreira no seu interlocutor e a comunicação não vai correr da melhor forma. A assertividade, ela varia conforme as pessoas e as situações. Obviamente, ninguém é 100% assertivo o tempo todo, com todas as pessoas e em todas as situações. A facilidade que a pessoa tem em se comportar de forma assertiva depende também da pessoa a quem esse comportamento se dirige, da situação. Tem pessoas que, cara, não dá. Você tenta ser assertivo, mas ela não deixa a assertividade rolar. Então, tenta se afastar, evitar essa pessoa, porque não vai ser honesto da sua parte quando você estiver falando com ela.
E, às vezes, por mais que essa pessoa não permita, a gente, às vezes, encontra o momento certo para falar algumas verdades, né? Então, tente encontrar esse momento, porque tem sempre o momento certo, tem sempre o tom de voz certo, que vai fazer a pessoa ceder, entender e compreender aquilo que você está falando. Eu trouxe aqui uma matriz de comportamento que ela traz, de um lado, a transparência da sua linguagem e, do outro lado, o respeito pelo outro. Então, quando você trabalha isso, você traz o respeito alto pelo outro e a transparência alta, você está sendo assertivo, você está tendo um comportamento assertivo. Quando você traz uma transparência da linguagem baixa e tendo um respeito pelo outro alto, você está tendo um comportamento passivo. Quando você traz essa transparência de linguagem baixa e também o seu respeito pelo outro baixo, você está sendo manipulador. Quando você traz a sua transparência alta, mas o seu respeito baixo, você está tendo um comportamento agressivo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser passivo, nem agressivo e nem manipulador, ok? Seguindo aqui. Vamos passando. E o que se ganha sendo mais assertivo? A assertividade ela é uma escolha. Os comportamentos não assertivos, a curto prazo, podem ter algumas decorrências positivas, mas suas consequências são geralmente negativas, ok? Então, ser assertivo é você escolher ser assertivo. Ter um comportamento não assertivo, a curto prazo, pode ter alguma decorrência positiva, mas geralmente não é positivo. Você vai acabar tendo complicações, principalmente interiores, quando você passa a ceder e ter mais comportamentos passivos. O comportamento assertivo, ele é totalmente vantajoso. Então, quanto mais você é assertivo, mais vantagens você tem dessa relação. E como ser mais assertivo? Primeiro, tendo autoconhecimento. O que vale ou não vale para mim? O que eu preciso fazer? O que eu quero saber? O que eu quero falar? De que forma eu quero me expressar? Assim você consegue ser cada vez mais assertivo. Você vai conseguir se expressar da melhor forma. Então, tente se conhecer para você saber o que é importante para passar para o outro. Quando você é assertivo, você está no controle, né? Ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. Essa é uma frase de Eleanor Roosevelt e traz essa ideia de que se você não permite o outro te ferir, ninguém vai conseguir te ferir. Então é você estar no controle, você ser assertivo é você ter o domínio ali da situação. Ao ser assertivo, você tem o direito de ser respeitado e tratado de igual para igual, manter seus próprios valores, respeitando os dos outros, expressar seus sentimentos e opiniões, dizer não sem se sentir culpado, mudar de opinião quando você precisa mudar, quando você está ali achando que é importante, e cometer erros, né? Todos nós cometemos erros e você se sente mais tranquilo para isso. Então, ser assertivo não quer dizer estar certo, ok? É você também se permitir ser humano e trazer o respeito para o seu lado. Existem algumas crenças que bloqueiam a nossa forma de ser assertivo. Se você percebeu que você tem um comportamento mais passivo ou agressivo, possivelmente, provavelmente, deva ser alguma crença bloqueadora que você tem. As crenças bloqueadoras mais comuns, né? Não tem o direito de recusar pedidos. Então, você acaba sendo passivo porque você se acha que não tem o direito de recusar o pedido de alguém ou uma fala de alguém. Outro, não tem o direito de discordar dos outros. Tenho que ser perfeito e nunca cometer erros. Criticar e ser criticado é terrível. E aí você acaba sempre não querendo criticar os outros ou ser assertivo numa fala, ser honesto numa fala, com medo de ser criticado também, e aí você não quer passar essa opinião. Vou trazer algumas dicas, então, para a gente desenvolver ainda mais a nossa assertividade, quebrar com esses paradigmas, com essas crenças bloqueadoras. Primeiro de tudo, seja sempre claro, conciso e específico. Falar de forma direta, usar exemplos explicativos, né? Deixar tudo bem claro para que a pessoa entenda o que você está querendo dizer e não deixar no meio do caminho ali as coisas truncadas, mal faladas, né? Não pressupor que a outra pessoa já sabe, os outros não leem pensamentos.
quando você quer transmitir uma mensagem, você é o principal responsável por essa mensagem. Então, você tem que, sim, se comprometer para que essa mensagem saia da melhor forma possível. Um exemplo é, combinamos que você passaria os dados até hoje, já estão prontos? Então, você lembrar a pessoa do que ela falou, do que ela combinou com você, e você cobrar de uma forma educada, coerente. Então, para ser claro, ok? Usar a primeira pessoa, dizer eu, significa que você assume a responsabilidade pelos seus pensamentos, sentimentos e ações, e que não culpa os outros. Em vez de dizer, a culpa é sua, você nunca me ouve, diga sempre, eu estou com dificuldade em me fazer ouvida, ou eu sinto às vezes que você não me ouve. Eu coloquei essa imagenzinha aqui com uma frase do Freud. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Okay? Então, é a gente lembrar que nós somos responsáveis sempre sobre a maioria das coisas que abatem a nossa vida ou que a gente está passando no momento. Então, vale a pena sempre buscar essa visão. Terceira dica, colocar-se no lugar do outro, entender o problema como seu, que é a ideia da empatia, da escuta empática. Você conseguirá terminar sua parte do trabalho até essa semana? Né? Você sabe que às vezes a pessoa está muito ocupada e tal, e utilizar essa frase faz com que fique mais compreensivo. Eu compreendo que isso lhe trará dificuldades, mas como posso ajudar se esse projeto está atrasado há uma semana? Para a gente poder trabalhar de uma forma e juntos conseguirmos conseguir aí o resultado, né? Sempre se oferecendo para resolver a problemática também, se colocando como apoiador. Quarto, respeitar os outros, né? Entender que os outros têm opiniões, sentimentos, geralmente diferentes dos nossos, né? Fazer críticas construtivas, não destrutivas, obviamente, né? Tentar criar uma forma de elogiar a pessoa, ao mesmo tempo que aí depois você traz uma crítica que possa ser construtiva e sempre fechar com um elogio. É o que a gente chama de feedback sanduíche. Você elogia, dizendo, nossa, você tem trabalhado muito bem, eu tenho só esse ponto aqui para a gente corrigir, e com isso, certamente, seu trabalho vai ficar espetacular e você vai continuar fazendo isso da melhor forma, ok? Então, é um jeito de você passar uma crítica construtiva ou arrogante com a outra pessoa. Uma frase aqui, ó, um modelo, né? Fico satisfeito por ter entendido suas tarefas, mas estou preocupado com a sua pontualidade. Você pode fazer o possível para entregar esse material até às 9? E aí você está sendo direto, assertivo com a pessoa e pedindo que ela cumpra o prazo ali, seja pontual. Então, a ideia aqui é apreciar, depois fazer uma crítica construtiva e um pedido de mudança, para que a pessoa entenda qual é o ponto que você quer chegar. Quinta dica aqui, pedir ao invés de se queixar, manifestando desagrado. Se não lhe agrada algum comportamento alheio, peça e não se queixe a respeito desse comportamento. Fiquei chateado por você não ter me dado o recado do fulano. Por favor, escreva os recados para mim da próxima vez, ok? Então, você deixar bem claro, né? No lugar de você se queixar simplesmente, dê uma dica para a pessoa do que ela pode fazer para mudar esse comportamento, já que ela não se comportou da forma que você estava esperando, ok? Lembrando que quando é a sua expectativa, às vezes a pessoa não está ali para atender as suas expectativas. Então, se ela não souber qual é a sua expectativa. Então, é importante a gente deixar claro sempre. E a sexta dica é aceite críticas e manifeste intenção de mudança. Ok, a gente falou tudo de você com o outro. E quando as pessoas chegam para criticar você? Você está flexível para mudar? Você se permite aceitar as mudanças, seguir um novo rumo? Então, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, nossa, sua apresentação foi muito longa, você tem que virar e falar, obrigado, vou ver o que posso reduzir. Estar flexível para a mudança, ok? Se permitir fazer as mudanças. Concluindo, então, sobre a assertividade ela não garante a não ocorrência de conflitos, obviamente. Um desacordo comunicado de forma assertiva por ambas as partes leva a um provável reconhecimento dessa discordância e uma tentativa de chegar a um acordo ou uma decisão de manter suas posições respeitando a do outro. Então, ser assertivo não quer dizer que não vai ter atrito, mas eu ainda acho que é importante você manter a sua assertividade, né? Se você for assertivo em todas as situações, provavelmente você vai entender melhor o outro
e o outro também vai entender você, e em um momento vocês vão chegar num acordo e vão assumir aí uma posição de respeito um pelo outro. Isso é muito importante, ok? Lembrando que nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos, sempre, eternamente, forever, ok? Sempre você vai ser responsável pelo seu comportamento. Não tente colocar a culpa no outro, nem dizer que foi a porta, a casa, o carro, o cachorro. Não, a culpa é sempre sua. Você poderia ter evitado de alguma forma. Então, se você não sabe como, tente buscar essas formas, ok? Se o outro se comportar de forma não assertiva, não precisamos fazer o mesmo. Esse é um dos lembretes mais fortes. Não é só porque o outro não é assertivo que você não precisa não ser assertivo. Seja sempre, você vai se sentir bem e vai estar conectado com você mesmo, ok? E, por último, vamos fechar com mais uma participação no nosso fórum. Crie lá um tópico no fórum e comente se você se considera uma pessoa assertiva e o que você faz para sempre trabalhar essa assertividade, para reforçar esse seu comportamento. Se você não é assertivo ainda, tente escolher aí uma forma de ser assertivo e comente com a gente o que você pretende fazer para se tornar uma pessoa mais assertiva, ok? Um grande abraço e vamos seguindo aí com as nossas tarefas. E a gente se vê também no próximo tópico, ok? Até mais.